personagem Homer Simpson, da série de televisão americana Os Simpsons, teve um diálogo bem marcante com a esposa uma vez, em uma das cenas que ficou famosa no programa. Ele diz que toda vez que aprende algo novo, empurra outras coisas antigas para fora da mente. E ainda completa nessa mesma cena. Ele diz para a esposa Marge: lembra quando fiz aquele curso de vinho e esqueci como dirigir? Essa cena é ficção, mas a sensação de pequenos esquecimentos parece maior à medida que o acesso a informações na velocidade trazida pela internet não para de nos bombardear. Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Humanamente, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Vamos conversar hoje sobre memória, sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô. Um tema importantíssimo, um tema que a gente precisa sempre insistir, porque a memória ela é fundamental, né, para o nosso dia a dia, só que ela tem uma queda que pode ser normal e tem uma queda que pode ser sinal de um problema. Então, muitas vezes, quando a gente fala de memória, o ouvinte já se identifica: então eu acho que eu estou perdendo memória, eu acho que eu tenho Alzheimer, eu acho que eu tenho uma demência. Hoje a gente vai descobrir como desconfiar se o problema de memória é mais grave ou não e também como a gente pode fazer para prevenir uma perda de memória mais acentuada. Porque perder, todo mundo vai. Desculpa já dar notícia ruim logo de cara. Perder a memória, pelo menos um pouco, todo mundo vai. Como que a gente pode diminuir essa perda, né? E quando a gente precisa se preocupar. E, inclusive, a nossa sala digital aqui da Band preparou alguns dados para a gente, que vamos mostrar ao longo do programa, mas também conseguiu captar que o Brasil foi o 7º país com o maior interesse de buscas sobre doença de Alzheimer nos últimos 12 meses. Inclusive, o índice do Google Trends mostra que o interesse dos brasileiros no tema bateu o recorde em 2024. Então, as pessoas realmente estão querendo saber e estão preocupadas com esse assunto. Também por isso, recebemos hoje nossa convidada, Tânia Ferraz Alves. Doutora Tânia, que é médica psiquiatra, psicogeriatra, diretora no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Faz a gentileza de participar hoje com a gente. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda por aqui. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema. Ô, Tânia, eu falei aqui na introdução que memória a gente vai perdendo mesmo, é meio que nem massa muscular, mas na massa muscular a gente tem que fazer exercício, né? Tem que ir para academia, porque a gente já sabe que vai perder, então a gente tem que fazer exercício para tentar perder menos, né? Com a memória, essa analogia, ela vale? A gente vai perdendo mesmo e tem alguma coisa que a gente possa fazer para perder menos? Primeira coisa é que, como você disse, vai perder. Infelizmente, a gente vai diminuindo alguns aspectos de memória. Mas o que mais perde-se com o envelhecimento é a chamada memória de aprendizado. Quem lembrar na pandemia como foi ensinar os nossos avós, pais mais velhos, a mexer no celular, no computador, para lidar com esses equipamentos, lembra como a gente só repetir. Essa memória de aprender uma coisa nova, um paradigma, ela vai perdendo no envelhecimento. Mas o que é importante é lembrar das coisas que realmente contam. Eu acho que todos aqui já experimentaram a ideia de ir no supermercado para comprar ovo, chega lá, faz todas as compras e fica com uma sensação de que falta algo, mas eu não sei o quê. Cheguei em casa, eu já lembro o que era, né? Então, essa questão de perder pequenas informações atencionais, lacunas que a gente percebe, são normais. E conforme a gente envelhece, acontecem com mais frequência. O que chama atenção, que a gente tem que ficar preocupado, é quando a gente começa a esquecer coisas que são importantes, coisas que são significativas para a gente. Aí que merece um olho atento. Então né, me adianto aqui que a minha esposa não precisa brigar comigo quando eu chegar do mercado sem um item. Mas, abrindo um parênteses aqui, durante a pandemia eu aprendi, até fiz vídeo sobre isso, uma técnica de memória. Aí eu ia no mercado e eu não fazia lista.
Minha mulher me mandava a lista no WhatsApp, mas eu não abria a lista e queria medo, ver hein? se eu tinha gravado tudo. E funciona, viu? É o Palácio da Memória. Um dia eu ensino numa das colunas do Humanamente como funciona o Palácio da Memória. Fica a dica aí, pessoal, se o ouvinte quiser pesquisar, mas logo eu trago uma dica disso numa das colunas durante a semana. Mas pelo que a doutora Tânia está trazendo, doutor, existem tipos diferentes de esquecimento. Até tanta gente reclamando que está esquecendo mais, tentando entender se é de fato um transtorno, por exemplo, um TDAH ou não. Qual a diferença nesse sentido dos tipos de esquecimento? Se a gente pensa em eventos recentes ou em eventos, digamos, mais importantes para a estrutura da vida daquele indivíduo mesmo? Então, primeiro que processo de memorização, a atenção é fundamental. Então, o quanto o evento impacta a gente, o quanto o evento marca, faz com que a gente lembre mais. Por exemplo, se a gente pega um evento que de repente marcou, vou brincar, mas a Copa do Brasil, que a gente teve aqui, Copa de Futebol, qual é o jogo que a gente lembra? É o jogo que a gente perdeu. A gente sabe até o score. Quer dizer, esse a gente lembra. Só que a gente ganhou vários, né? Alguém lembra os scores dos que a gente ganhou? Verdade. A gente esquece, né? A gente lembra até o que estava Então, fazendo no 7-1, né? Onde é que você estava? O que você estava fazendo? O 7-1 é inesquecível. É inesquecível, porque impactou a gente. Tudo que impactar emocionalmente, tivesse componente de emoção, de sentimento impactando a gente, ele grava com mais facilidade e a gente relembra. Muita gente deve ter lembrado onde estava, como é que foi aquela sensação de replay, não é verdadeiro isso que eu estou vendo aqui no jogo, né? Isso a memória ficou. E a memória cotidiana, né, Tânia, ela não tem esse componente emocional, né? Assim, compra ovo, nem você falou. Aí é mais fácil esquecer. Agora, tem um critério, assim, que a gente possa dizer, olha, não, tudo bem, é normal você esquecer o ovo, mas esquecer a lista inteira, ou esquecer o caminho do mercado. Quando que chama atenção, assim? Quando que fala, não, peraí, isso aqui é melhor a gente investigar? Primeira coisa, o adulto normal, a gente esquece, mas a gente percebe o esquecimento. Exemplos que eu dei do ovo, então branco, que a gente sabe a resposta, mas está na ponta da língua, a gente percebe essa lacuna. Quando a gente vai ter um problema de memória, muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, a pessoa guarda uma chave num lugar, ela não lembra de ter guardado. E isso apagou completamente, de forma que ela vai falar, fui roubada, levaram minha chave. E quando ela localiza, alguém localiza, olha, está na gaveta tal, ela não consegue dizer, fui eu que coloquei e esqueci. Ela acha que alguém colocou, por exemplo. A pessoa começa a perder memórias, começa a esquecer coisas importantes. Por exemplo, pagar uma conta, esse exemplo, se perder em lugares conhecidos, não saber voltar, por exemplo, de um local. Uma pessoa que sempre lembra todos os aniversários de todo mundo, de repente esquece o aniversário. Importante a gente saber o que a pessoa valoriza, porque, por exemplo, falar de aniversário, eu sou uma pessoa que esqueço o bobeou o meu. Então, eu vou esquecer os aniversários. Mas eu tenho pessoas que eu conheço que lembram de todo mundo, literalmente. Então, sempre a gente tem que olhar o que é importante. Quando eu escuto uma frase, essa pessoa só lembra o que importa para ela, eu falo, tá ótimo. O problema é esquecer o que importa, aquilo que você considera necessário e que faz parte da sua vida. Então não faz diferença se a memória recente é uma memória mais estrutural do histórico do indivíduo, mas faz diferença da importância na vida. Agora, doutora, por que em algumas fases hormonais, inclusive, vou pegar o exemplo das mulheres, como no puerpério, depois da maternidade, na própria menopausa, as mulheres tendem a ter mais esquecimentos? Quando a gente vai falar de memorização, a gente vai ter várias questões. A gente tem atenção, então imaginar, por exemplo, no puerpério, a atenção da pessoa como está dividida em questões, o que ela está fazendo, como ela, multitarefas, né? Hoje a gente muitas vezes tem dificuldade de guardar coisas, mas também a gente está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Quando a gente tem um aspecto que começa a distrair, e isso vai diminuir o esquecimento, vai aumentar o esquecimento. Outro ponto é sono, por exemplo. O puerpério muitas vezes tem privação de sono, e o sono ele é importante para a questão da retenção de memória. Por isso que quando eu falo com jovens,
estudar a noite inteira e passar a noite sem dormir antes de uma prova é estratégia para dar errado, porque você vai estar cansado, sem atenção e não vai ter estruturado a sua memória, quando na verdade descansar é melhor. E a gente vai impactar vários fatores em como eu consigo gravar. Aspectos emocionais, aspectos comportamentais, o quanto a gente está tendo divisões de atividades, tendo que cuidar de múltiplos fatores, tudo isso vai impactar na retenção de novas memórias. Em como a gente, aquilo que deu o exemplo do Homer, né? Para entrar uma coisa tem que sair outra às vezes. A gente sente que a pessoa começa a ter dificuldade de construir memórias novas. O Brasil é um dos países onde mais se busca na internet informações sobre memória e também esquecimento. Inclusive, a nossa sala digital preparou mais dados para a gente ter uma noção do interesse das pessoas em relação a esse assunto. Em relação à memória, doutor, os termos selecionados, os principais, mais buscados no último ano: vitamina para memória, remédio para memória, magnésio para memória, suplemento para memória, e aí nesse sentido, se ômega 3 tem alguma ligação com a memória também. Daqui a pouquinho a gente mostra outros dados também, mas deu para sentir que está todo mundo buscando alguma ajudinha, algum caminho um pouco mais fácil, né, doutor? As pessoas estão sentindo muito, né, Rô, essa dificuldade. Como a gente estava conversando com a doutora Tânia no primeiro bloco, a gente tem uma multiplicidade de estímulos hoje, né? Você está o tempo todo recebendo informação, você está se dividindo, e aí você não consegue prestar atenção, parece que você não está formando as memórias. Como que era aquela notícia que eu tinha visto mesmo? Onde que eu tinha visto? Do que falava? Tinha a ver com Trump, tinha a ver com Brasil, o que era mesmo? Mas porque a gente não presta muita atenção hoje em dia. Então as pessoas têm essa sensação de que a memória está fraca e ficam procurando remédios. Eu queria saber da Tânia se esses remédios funcionam mesmo. Tânia, a gente tem evidências de vitaminas, suplementos, de ômega 3. Primeira coisa, né, Daniel, é importante lembrar que pode ter um déficit de vitamina, por exemplo, principalmente B12, ácido fólico. Às vezes você tem um idoso com menor absorção. Você pode ter uma menor absorção de ferro, ou ter uma anemia leve, e que precisa ser corrigido. O ideal é dosar as vitaminas e repor quando há necessidade. Porque essas megadoses que às vezes se faz com vitaminas, tomando reposições em doses muito altas, pode dar intoxicação e pode dar efeitos prejudiciais para a saúde. Então, esses suplementos, se a pessoa uma alimentação saudável, se a gente dosa, por exemplo, B12, ferro, ácido fólico, dosa como é que estão as vitaminas e estão dentro de normalidade, não há necessidade de repor. Quando elas estão baixas, aí vale uma reposição, mas uma reposição balanceada. Tomar muito cuidado com suplementos de alta dose, que pode sim serem tóxicos. E eu não tenho como deixar de puxar, Roberta, o assunto aqui, né, com a Tânia, de quando a gente vai falar de memória, quando a gente vai falar de perda cognitiva, memória caindo, não tem como deixar de falar de coisas que a gente sempre fala aqui no Humanamente, que é a vida saudável. Cuidar da memória, uma das maneiras de cuidar da memória, eu queria que ouvir a Tânia sobre isso, é cuidar da nossa saúde em geral, é fazer atividade física, é ter uma higiene do sono adequada, é não ficar enrolando para dormir e acabar dormindo menos do que deve, é ter uma alimentação adequada. A gente entrevistou um tempo atrás a professora Cláudia Suemoto, que é neurologista, especialista em memória, colega de turma até, e falamos dos alimentos ultraprocessados, como eles aceleram a queda de memória. Então, essa psiquiatria do estilo de vida, Tânia, ela hoje é considerada fundamental também, né, para a gente prevenir esse avanço das perdas cognitivas? Exatamente, Daniel. A gente envelhece como a gente vive. Essa é a frase de quem trabalha em psicogeriatria. O nosso estilo de vida vai levar ao nosso envelhecimento. Então, quando a gente tem um estilo de vida saudável, atividade física, alimentação, lazer, a gente dorme bem, cuida da vida como um todo, e vai ter um melhor envelhecimento. Agora, a pessoa que, por exemplo, não dorme, não, se alimenta de ultraprocessados, tem todos esses fatores, vai ter um envelhecimento pior. Tem um dado que é interessante, se a gente pensa em prejuízo de riscos, cerca de 45% dos fatores de risco para Alzheimer são potencialmente modificáveis, que tem a ver com o estilo de vida.
cuidado de doenças clínicas, identificar quem é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tratar precocemente para que a pessoa não tenha consequências dessas doenças, não ser alimentação saudável, atividade física, ter vida social, né? Não se isolar. Tudo isso são fatores que podem ser modificáveis, a gente tem como intervir ao longo da nossa vida e vai impactar no nosso envelhecimento. E sobre o interesse das pessoas que estão buscando, cada vez mais preocupadas aqui no Brasil com o Alzheimer, a gente tem mais alguns dados para mostrar. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, temos o gráfico. Quem estiver no rádio, a gente conta também as principais dúvidas. A gente vai colocar na tela das pessoas pesquisando sobre doença de Alzheimer. Então, não só a causa, o que é, os sintomas, mas principalmente como prevenir, que é exatamente o que a doutora estava falando, e sobre o tratamento. Eu queria aproveitar para te perguntar, doutora Tânia, se esquecimentos já na idade mais jovem podem indicar probabilidade ou chance maior de Alzheimer ao longo da vida. Então, primeira coisa, a gente precisa saber como a pessoa é. Então, isso é uma coisa que eu acho que a atenção, por exemplo, quem tem déficit atencional, frequentemente tem dificuldade de ter uma queixa de ser mais esquecido, ser cabeça de vento, a Dory do Procurando Nemo. E isso é uma característica da pessoa. E existe também uma questão que, quando a gente vai envelhecendo, pode ter um transtorno cognitivo leve, o transtorno neurocognitivo menor, que é uma queixa de memória. A pessoa perdeu em relação ao que ela era antes. Então, é importante eu saber como é que eu sou. Eu sou uma pessoa que tem uma característica de memória e eu percebi que teve uma perda. Essa perda, ela pode ser medida, pode ser avaliada, mas a questão de não ter impacto na minha funcionalidade, porque não é porque eu tive um problema de memória que necessariamente ela vai impactar. Eu posso, de repente, conseguir compensar. O transtorno cognitivo leve, tem pessoas que permanecem com essa característica, e outras podem ter uma evolução para Alzheimer, outras não. Mas, por exemplo, para o transtorno cognitivo leve, estratégias como lista, organização, não impactam no dia a dia. A gente fala de demência, de Alzheimer, que é um tipo de demência, quando, além do déficit da cognição, memória ou outra função, impacta nas atividades da vida diária delas. Por exemplo, mexer com dinheiro, pagar as contas, dirigir, cozinhar, mas sempre comparando com a própria pessoa. Não vale pegar, por exemplo, eu que sou um desastre na cozinha e dizer a Tânia não consegue cozinhar. Eu nunca cozinhei e vou continuar não cozinhando. Então, é sempre em relação à própria pessoa. Eu já tenho combinado também com a minha família que não pode ser um parâmetro da minha perda cognitiva eu começar a ficar perdido no trânsito, porque eu já sou muito perdido no trânsito, eu erro todos os caminhos, eu quase erro o caminho do meu quarto para o banheiro, assim, então esse não pode ser um parâmetro, já está combinado. Agora, a gente estava falando, a Roberta perguntou, né, sobre esses lapsos de memória, já na juventude, é muito comum, Tânia, pelo menos no consultório, na minha prática de consultório, a pessoa ali na meia-idade, ou adulto jovem, já às vezes entrando na meia-idade, ela vem com queixa de memória e falar, Daniel, eu vim porque eu acho que eu estou muito esquecido, estou com Alzheimer. E aí você vai investigar, a pessoa está deprimida, a pessoa está desanimada, a pessoa está sem energia, ela está cansada, ela está com um quadro depressivo. E aí a memória também fica ruim, mas não é a memória, na verdade, que está ruim na depressão, né, Tânia? A capacidade da pessoa ter ali a energia de se concentrar, não é? Exatamente. A gente tem que lembrar os diagnósticos diferenciais. Por exemplo, a depressão é o principal, a falta de atenção, a pessoa passa a não lembrar. Pode ter também motivos clínicos, né? Eu dei exemplo da deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, hipotireoidismo, anemia, pode ser motivos estresse, burnout, de repente um transtorno de ansiedade importante. Então, a gente pode ter várias causas que impactam a memória de uma forma indireta. Porque para gravar e para lembrar, ela necessita de uma energia e de um foco. Quando a gente tem, por algum motivo, um impacto em função disso, vai sim comprometer e vai dar lapsos de memória. Para as mulheres que vêm do puerpério, mães recentes, essa perda de memória que é sentida com muita frequência, é reversível, doutora? É uma pergunta de autoajuda, viu, Tânia? É uma pergunta de interesse pessoal. Você melhora.
Olha, posso dizer até por experiência pessoal, eu tive uma filha que não dormia e, portanto, a minha memória foi, durante o primeiro ano, um desastre, porque a gente não dorme direito, a gente está cansado, tem alterações hormonais, então isso vai impactar na nossa capacidade de lembrar, de memorizar, mas reverte. A hora que a vida começa a entrar nos eixos, a gente volta a dormir, os nossos hormônios se organizam, a gente vai voltar à nossa capacidade normal de memorização e recordação. Mas eu queria perguntar para a Tânia se memória tem tratamento. Quando ela se torna um problema, de fato, né? Então a gente não está falando só daquela perda normal, aquela que o sujeito às vezes consegue contornar com uma lista e com lembretes e vai se mantendo estável assim, mas não, a memória está caindo mesmo, tem um problema, é uma perda cognitiva relacionada com a idade. E aí, tem coisa para fazer, Tânia? Está falando dessa perda cognitiva impactando a funcionalidade, a gente já está entrando no campo das demências. O principal causa é Alzheimer, então o diagnóstico específico tem que ser feito para avaliar, descartar causas reversíveis, porque tem causas que são tratáveis, mas se fechar com o diagnóstico de Alzheimer, a gente tem algumas medicações, os anticolinesterásicos, a memantina, que tem no SUS, que são medicações que elas desaceleram a progressão. Então, a pessoa iniciar essa medicação com acompanhamento médico é importante. Por quê? Porque a gente tem uma perda, se a gente não fizer um tratamento, que vai evoluir em alguns anos. Mas com o uso das medicações anticolinesterásicas, a gente vai ter maior tempo de autonomia, de independência, de funcionalidade. Além disso, a gente tem que lembrar que estimulação cognitiva, reabilitação cognitiva são muito importantes. Utilizar recursos, manter socialização, trabalhar com terapeuta ocupacional, se possível, com psicólogo para estimular a parte cognitiva, com atividades, músicas, isso ajuda muito. Criar uma rotina para a pessoa, que ela tenha os horários, a organização, uma previsibilidade, ajudar a dar dicas visuais para que ela possa se organizar, que dia que ela está, os locais, a passagem do tempo, isso é muito importante. Então, quando a gente faz um diagnóstico, tem muito o que fazer daí para frente. Desde uma reabilitação cognitiva, atividade física é importante, porque tem um estímulo que vai ajudar também nesse momento. Então, a gente procura fazer essa organização e esse planejamento junto com a família. Eu costumo comparar, fazendo uma analogia que é imperfeita, Tânia, mas ajuda muitas vezes os pacientes a entenderem. É como uma pessoa que está perdendo a visão, por algum motivo, ela vai precisar, ali, ela pode tomar um remédio que vai adiar essa perda da visão, vai ser mais devagar, mas ela vai acabar perdendo. Então, ela pode se adaptar, ela pode aprender a usar bengala, ela pode ajustar a casa, para que ela não fique tropeçando. Então, é mais ou menos, né, isso, Tânia. A pessoa sabe que ela vai ficar com a cognição cada vez mais difícil de aprender, a memória vai ficando mais fraca. Então, vai colocando os lembretes, vai fazendo os quadros pela casa, vai facilitando a rotina, de modo que o impacto daquilo que é inevitável se torne menos prejudicial, né? E eu gostei muito do que a Tânia lembrou, Rô, de mesmo feito o diagnóstico, ou até por causa do diagnóstico, a pessoa investir em outras coisas, continuar com aquilo que a gente sabe que ajuda na prevenção, tipo socialização, estímulo cognitivo, atividade física. Não é só porque agora eu estou com o diagnóstico de Alzheimer, então não adianta mais, vou parar tudo. Não, se você faz isso, você também desacelera a progressão, né, Tânia? Exatamente. Os estímulos cognitivos, eles são fundamentais. E organizar, saber o que espera, isso ajuda muito. Muitas vezes a dificuldade da família é uma sensação de eu não tenho mais o que fazer. E eu falo, tem muito o que fazer. Agora a gente tem um trabalho juntos de estimulação, de manutenção, e essa questão da perda da memória, da cognição, dá para ser trabalhada, dá para ser adaptada, criar rotinas, criar organização, facilitar, o exemplo que você deu, né, de colocar quadros. O ambiente, ele pode ser muito mais facilitador ou não. Por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu falo com meus pacientes, eu falo assim, é que nem andar de ônibus. Andar de ônibus como habilidade, a gente entra no ônibus aqui e entra no ônibus do Japão. Mas eu tenho certeza que aqui no Brasil, para nós, é mais fácil andar de ônibus, porque eu entendo a língua, eu entendo o ambiente, eu conheço as ruas, eu sei para onde ir.
Se eu estiver no Japão, eu estou num ambiente estranho, com uma língua estranha, provavelmente não sabendo ler nada que está escrito e tendo que adivinhar. Então, trabalhar o ambiente, reorganizar, vai ajudar muito a trabalhar essa socialização com a família, o dia a dia. E qual que é a relação de memória com a ansiedade? Tratar a ansiedade também pode ajudar na memória, doutora? Muito. A ansiedade, ela dificulta, muitas vezes, eu dou o exemplo do branco da prova, né? Quem aqui nunca estava fazendo uma prova e, de repente, olha uma questão e não sabe o que vai dar branco. Entrega a prova para o professor, sai da sala e você fala assim, veio a resposta. Os aspectos emocionais, e a pessoa dá vontade, deixa eu voltar aí para escrever, né? Os aspectos emocionais, quando a gente está ativando a amígdala, está ativando uma série de reações em função da ansiedade, dificultam a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de se organizar. A gente entra muitas vezes numa reação de luta ou fuga. E isso vai atrapalhar, muitas vezes, até recordar, não é nem gravar as questões, é recordar. Quer dizer, até buscar informação. A gente sabe que sabe, mas não consegue lembrar. E aí a gente vai ficando mais ansioso. Tanto é que nessa hora eu falo, respira. Eu adoro aquele desenho do Divertidamente 2. Eu falo para todos os meus pacientes assistirem. Falo, você quer saber como a ansiedade é? Assiste. Porque é o looping, fica dando aquela volta, precisa ir para a cadeirinha. Então, se você não lembra alguma coisa, você percebe que a ansiedade atrapalhando, vai para a cadeirinha. Sai do problema, toma uma água, anda um pouco. Para de pensar no problema, que vocês vão ver que a resposta vem. Tem até uma expressão em francês para isso que chama, eles dizem, l'esprit d'escalier, o espírito da escada. Porque você está no palco, você não sabe o que fazer, você não sabe o que responder. Na hora que você está descendo ali pela escada, cai a ficha, putz, né? Foi só sair daquela reação, daquela situação mais estressante. Agora, Tânia, eu não queria deixar de a gente abordar, sobretudo porque a gente está falando de memória em geral e de idosos em particular, os quadros de pseudodemência, quando o paciente idoso ele começa a ter aquela memória que atrapalha, ele começa a ter prejuízos, parece realmente uma demência, mas não é, e são quadros de humor que são tratáveis. Acho que é importante a gente trazer essa informação para o ouvinte também, até para um diagnóstico diferencial e intervenção, né? Exatamente. A depressão do idoso impacta muito a memória. E muitas vezes até a organização. Esse termo pseudemência, né, era um termo muito antigo, pseudemência depressiva, que era como se explicava essa perda associada à depressão. É importante que, né, esses casos, quando a gente trata a depressão, que é um diagnóstico associado, a cognição costuma melhorar e voltar ao que era antes. Pode ser que ainda tenha modificações, mas aí a gente vai avaliar depois que a pessoa está dentro do quadro depressivo. A grande dificuldade, às vezes, é a gente separar o que é depressão, o que pode ser um desinteresse, mas nessa hora, quando a gente tem um idoso triste, desanimado, que parou de fazer as atividades, a gente vê um isolamento, a gente vê uma perda, às vezes, nas relações familiares, a depressão é sempre um diagnóstico diferencial que a gente faz e aborda o tratamento. Vamos ter que encerrar, então, o Humanamente deste fim de semana. Sempre sobra assunto, né? Sempre tem essa sensação de que podia ter mais, né? Ainda mais falando sobre a saúde da memória. Doutora Tânia, muito obrigada pela participação no Humanamente com a gente. Um bom trabalho por aí e já fica o convite para uma próxima oportunidade. Maior prazer, agradeço vocês ao convite. Doutor Daniel Barros. Até a próxima. Obrigada, doutor Daniel Barros. Até semana que vem com outros assuntos importantes. Sempre aqui na Band News FM, também na versão no YouTube com as imagens e nas principais plataformas de streaming na nossa versão em podcast. Até semana que vem, não esquece. Valeu, gente.